Iniciar gravação. Sim, pode falar, Arthur. Bom, se não é bem uma dúvida, então a resposta é C. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa. Então, a lista 3, o exercício 3 da B e o 4 em diante, que era de linearmente independente ou dependente, assim, na teoria foi super show, deu para colocar só uma dúvida, assim, porque, por exemplo, nos vetores que tinham ali 3 por 3 que tinha que achar o determinante, tava ficando uma conta gigantesca, né? Só para a gente descobrir se o determinante dava zero ou não dava zero. É, queria saber se não tinha algum método, né, seja combinação linear ou outro nessas, em vez de fazer dessa maneira, porque esse aí foi muito extenso e durante a busca pelo determinante acho que foi bem fácil de se perder. Né? Teve muita cautela para procurar e se tem algum outro método para facilitar isso aí ou se é na raça mesmo. Tem sim, a gente chegou a comentar que realmente, se a gente for pegar as três funções, né? Deixa eu copiar. Print screen. Esse aqui, né? É esse? Estão vendo a telinha branca? Isso, isso. Tá. A gente chegou a comentar na aula passada que, de fato, eu comecei inclusive fazendo pelo método tradicional, uma ferramenta que a gente tinha, né? Que era usar o determinante wronskiano, que era pegar você x2 seno de x cosseno de x, aí derivada de x dá 1, derivada de 1 dá 0, derivada de cosseno dá menos seno, derivada de menos seno dá menos cosseno. Aí essa aqui, que tem uma multiplicação, já começava a ficar um trambolinho maior, que dava um trambolinho grande, aqui dava um trambolho bem grande. E aí ficava chatinho. E aí a gente até nós começamos a resolver junto, mas começou a ficar chato. Aí eu pensei, não deve ser isso. Deve ter uma ferramenta que facilite. Hum, agora vocês estão vendo maior, certo? Espero que sim. Então, o mesmo tamanho. Hum, peraí, então. Cadê? Tô apresentando, cadê? Pode parar a apresentação. A tela do Autodesk não ficou maior, Não. mas tá grande. Ou ela tá pequenininha no canto? Não, tá grande, Ah, tá a tela cheia pra gente ah tá. e tem o espaço para escrever embaixo. Ah tá, é que antes tava minha fuça gigante aqui. Então, aí nós começamos a resolver, fizemos o determinante aqui, ficou um monstro gigantesco. Aí eu falei, não deve ser isso. Alguma propriedade a gente está esquecendo, alguma coisa deve facilitar. E aí a gente, um teoremazinho que dizia o seguinte: ao atribuir valores para x, que é o que ele pediu para fazer no item A. Ele atribuiu o valor zero, π sobre 2 e π. Então ficamos com esse sistema assim. Ao atribuirmos valores para x. Se para achar a equação homogênea os valores alfa, beta e gama são todos nulos, então o sistema é LI.
Claro, os valores que você tem que atribuir tem que estar dentro de algum intervalo. Nesse exemplo aqui, ele já deu os valores, então não tem dúvida. Mas, por exemplo, se você tem aqui uma função f de x igual a cosseno de 2x, g de x igual a seno de 1 sobre x. E, por exemplo, essas três funções. Se a gente reparar aqui a gente tem 1 sobre x. Então temos um x no denominador. Então, de modo algum, x vai poder ser zero. Então, nesse caso, é provável que o exercício diga que o intervalo, por exemplo, vai de 0 até π, excluindo 0 e o π, por exemplo. Então, você pode chutar três valores dentro desse intervalo, 0 a π, e montar um sistema desse tipo aqui. E aí, se esse sistema for Li, então o conjunto é Li. Faz sentido? Então, em vez de quando não temos a possibilidade, por exemplo, ele diz apenas um intervalo. Tem três funções definidas em um intervalo AB, tal. E aí ele fala, cara, das funções e não tem como a gente atribuir valores para trabalhar com números. Então a gente vai apelar para o determinante wronskiano. Aí é F, G, H, F', G', H', F duas linhas, G duas linhas, H duas linhas, e aí faz todo aquele procedimento. Quando ele te dá um intervalo e te dá a possibilidade de trabalhar com valores das funções, por exemplo, aqui seria cadê a função y? Aqui seria 1, aqui seria π sobre 2, aqui seria esse troço aqui seria o π, aqui seria menos 1, aqui no meio tem um zero implícito. Então, quando ele te dá a possibilidade de trabalhar com valores numéricos da função, então pode aproveitar. Faz sentido? Faz, no caso da 4, ele não tinha essa parte dos intervalos, aí era no método tradicional mesmo, né? 4, sim. No 4, como ele não diz o intervalo em que a função está definida, então é sim. Tem que fazer pelo método basicão. Tem algum Não, do exercício 4 que deixa eu dar uma olhada aqui. deu crise? Acho que teve, deixa eu dar uma olhada aqui, pegar a folha. AD eu travei. Bom, vamos tentar usar a ferramenta que a gente tem, que é o determinante. Certo. Então, cosseno t, cosseno 2t, cosseno 3t. Derivar cosseno, menos seno, derivar menos seno, menos cosseno. Derivar cosseno de 2t dá 2 cosseno. Opa! Derivo de fora, não. Menos 2 seno de 2t. Derivar cosseno de 3t. Derivado cosseno menos seno. Menos 3 seno 3t. Aí, derivando você, derivo cosseno menos 4 cosseno de 2t. Se eu cometer alguma gafe, me corrijam aí. Que dá menos 9 cosseno de 3t. Então, a ideia é calcularmos esse determinante.
vai dar 18 cosseno T. Seno 2T. Cosseno 3T. Eu já não tô gostando. Tá dando esse bagulho muito feio. 3 cosseno T. Cosseno 2T. Seno 3T. Dá mais seno T. 4 seno T. Cosseno 2T. Professor, eu tinha que repetir as duas primeiras linhas na lateral para poder fazer ou tá fazendo direto? Não precisa. Desde que você não se perca, Ah, dá tá. pra. Tô meio que fazendo no zóio. Entendi. Aqui vai dar menos 2 cosseno T, seno 2T, cosseno 3T. Eu tô fazendo algo. Deixa eu ver se eu consigo. Faço assim. Aí depois assim. Vixe. Aí depois assim. Nhé. Tento fazer esse caminho de cabeça. E aí depois assim. Assim. E por último. Assim. Alguns chamam carinhosamente de método da borboleta. Você faz as voltinhas verde pro lado de lá, fica as asinhas da borboleta. Mas enfim. Continuando, cosseno. Menos 12. Menos 12. Opa. Menos 12 cosseno T. Cosseno 2T. Cosseno 2T. Seno 3T. E por último, 9 menos 9 seno T. Seno 2T. Cosseno 3T. Bom, se eu não errei, a conta tá aqui. Aí a gente só precisa começar a simplificar. Deixa eu tirar uns rabiscos aqui. Começa a simplificar. Então, cosseno 2 seno, cosseno, seno 2, cosseno, seno 2, cosseno 3. Então, ó, esse cara, 18 cosseno, seno 2t, cosseno 3t. Tá aqui. Ah, não tá não, porque o primeiro é seno. Cosseno, cosseno, seno, cosseno. Pronto. Então, 18 cosseno, seno 2, cosseno 3. Cosseno 2, cosseno 3. Então dá 16. 16 cosseno t, seno de 2t, cosseno de 3t. Então esse cancelou. Aqui, cosseno, cosseno 2, seno 3. Então esses dois dá para juntar. Menos 9. E seno, cosseno.
É, aqui não dá pra fazer nada. Seno t, cosseno 2t, cosseno 3t, menos 9 seno t, seno 2t, cosseno 3t. Uau! Então, professor, minha estranheza é porque no final chegava uma fórmula, né, grande que quase não dava mais para reduzir, e aí chegar à conclusão, e é isso, é diferente de zero ou não? Porque, teoricamente, você batendo no olho, você fala, poxa, isso aqui aparentemente não vai dar zero. Mas vai que, né? É. Então, essa foi a questão. Olha, vou abusar da pilantragem alheia. Vou abusar da nossa pilantragem. Vamos tentar usar um pouco de malícia. O exercício não deu, realmente, fazendo por esse caminho, dá um trambolho e, como você disse, tudo leva a crer que não, mas a gente não pode afirmar categoricamente. Vai que dá para começar a botar algumas coisas em evidência. Vamos tentar fazer umas duas passagens aqui para mostrar aqui. Por exemplo, cosseno, cosseno, seno, seno 2t, seno 2t, cosseno 3t. Por exemplo, vou pegar esse cara aqui, seno 2t, que ele tem aqui. Aqui tem cosseno 3t, aqui tem cosseno 3t. Então, vou botar seno de 2t, cosseno de 3t em evidência. Ficaria d6 cosseno t menos 9 seno t Não. Tá, então vamos usar um pouco de malícia. Vamos lá. Aqui ele deu três funções trigonométricas. Cosseno t, cosseno de 2t, cosseno de 3t. Beleza. Ele não deu intervalo em que a função está definida. Porém, se a gente reparar, não tem nenhuma raiz de índice par. Que raiz de. Se a gente for analisar o domínio, né? A gente sempre tem problema quando aparece uma raiz de índice par ou aparece coisas no denominador. Que aí nesse caso sempre tem que ser positivo. Afinal de contas, não existe raiz de índice par de número negativo. E quando aparece um denominador, esse carinha nunca pode ser zero. Nesse caso, só tem funções simples, nenhuma crise com raízes ou denominadores. Então, podemos levar a crer que ele está definido no intervalo padrão. Vai ser muita sacanagem se eu apelar para esse esquema? E aí o que Chega em alguma coisa, tá show de bola, porque a maioria tá ficando umas equações bem grandes e você chega no final e fala, pô, e aí, vai ser zero ou não vai ser zero? Então, Obviamente eu vou usar uns valores bem marotos. Por que não π sobre 4 e t igual a π sobre 2?
E aí vamos montar uma combinação linear igual a gente tinha no problema anterior. Então, eu vou querer fazer o quê? Alfa cosseno t mais beta cosseno 2t mais gama cosseno 3t igual a zero. E aí, para t igual a zero, teremos cosseno de zero costuma ser 1. Aqui vai anular todo mundo. Não, nada a ver, falei besteira. Cosseno de 2t costuma ser 1. Cosseno de 3t vai dar 0. Pronto. Para t igual a π sobre 4, teremos raiz de 2 sobre 2 alfa mais π sobre 2 vai dar 0. 0 beta mais 3 quartos de π, não faço a mínima ideia. 2 terços também não. Bom, vamos deixar desse jeito. Cosseno de 3 quartos de π. Gama igual a 0. E por último, para t igual a π sobre 2, que vai dar 0, mais aqui vai dar menos beta, e aqui 3 sobre 2, 1,5 vai dar lá embaixo, vai dar 0 também. Mais 0 gama igual a 0. Bom, então atribuindo esses valores, chegamos em alfa mais beta mais gama igual a 0. Raiz de 2 sobre 2 alfa mais um trambolho aqui que eu, por enquanto, não vou calcular, igual a 0. E por último, menos beta igual a 0. Deixa eu calcular esse valor aqui, vai. Esse menos beta pode considerar como válido? Como? Como válido? Sim. Né, por ele ter... Ok. Deixa eu só descobrir quanto que dá esse valor aqui. Cadê? 3 quartos da 40. Cosseno de 45 3 menos 0,99. Aproximadamente menos 0,99. E aí tem mais um monte de casa aqui, mas não importa. Então o que a gente pode fazer? Bom, tá meio que na cara. Beta é igual a 0. Substituindo aqui, beta igual a 0, vai ficar alfa mais gama igual a 0. Raiz de 2 sobre 2 alfa menos 0,99 gama igual a 0. Ou multiplicar a raiz, a equação de cima, por, sei lá, raiz de 2 sobre 2. Vamos ficar com raiz de 2 sobre 2 alfa mais raiz de 2 sobre 2 gama igual a 0.
Raiz de 2 sobre 2 alfa menos 0,99 gama igual a zero. Faço o de cima menos o de baixo. Esse vai cancelar com esse. E aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 gama menos... Opa, mais... Menos 0,999 gama igual a zero. Botando gama em evidência, raiz de 2 sobre 2 mais 0,99 gama igual a zero. Se uma multiplicação dá zero, um dos dois termos é zero. Esse aqui, obviamente, não é zero. Então, gama, zero. Se o gama é zero, alfa igual a zero. Bom, o enunciado não foi generoso. O enunciado realmente não foi generoso. Porém, é uma justificativa bem válida. Em uma avaliação, com certeza. Bom, se o aluno desenvolvesse e parasse no meio, falasse, escrevesse lá, esse determinante está muito chato de calcular, então vou parar aqui no meio. Eu diria que 80% da nota está válida, porque de fato o aluno sabe como calcular, só que parou em algebrismos. Por outro lado, se o aluno argumentasse dessa forma, como o determinante está muito chato, então vou apelar para uma justificativa válida. Sendo essas funções simples, vou usar um intervalo bonito, um intervalo bem aceito. Alguém não pegou a ideia? O que a gente fez, o atalho que tomamos, o porquê que nós tomamos o atalho? Calma aí que a gente já vai pro 4, pro 5 e pro 6. Mas só para concluir isso aqui. Alguém não entendeu o porquê de ter que usar essa hipótese adicional? Deu para entender aqui, professor. A gente, sempre que a gente lida com funções, o caminho comum, o caminho standard, é utilizar o determinante Wronskiano, que é aquele que a gente pega as funções, vai derivando, derivando até formar uma matriz quadrada, tira o determinante e conclui. Quando as funções têm um intervalo, o caminho mais fácil é chutar valores dentro do intervalo. Nesse caso, a gente não tinha nenhum dos dois caminhos. O determinante estava muito chato de se calcular e ele não deu intervalo. Então, a gente usou a lógica para pensar em um intervalo válido. Mas nada impede de alguém que tenha bastante tempo e seja bem valente calcular na raça. Mas aqui vale aquela máxima: quem gosta de fazer conta é calculadora. A gente gosta de bater na matemática. Vamos ver o 5. 5 da lista 4. Beleza, professor, obrigado. Falou. Ah, o 5 da lista 4. Esse 5, ele é igualzinho o que a gente fez com determinante, com matriz. Matriz que era igual a transposta e igual a antitransposta. A antissimétrica transposta. Lembram? Deixa eu ver, eu acho que tá até no finzinho da lista 2, se eu não me engano. Mas ele é a mesma coisa.
gente não perder tanto tempo, eu vou passar mais rapidinho. Só que a ideia é a mesma ideia do... Deixa eu ver qual foi exatamente. Do exercício 7 da lista 2. Então ele diz o seguinte: considere o espaço vetorial formado por funções contínuas dentro desse intervalo aqui. Aqui ele só disse um intervalo genérico, vai de menos a até a. E as funções têm a seguinte carinha. Então tem dois conjuntos, o conjunto 1, em que as funções têm a seguinte carinha. Funções que pertencem ao domínio, o intervalo que vai de menos a até a, e elas possuem a seguinte característica: f de menos x é igual a f de x. Para qualquer x dentro do intervalo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que são funções pares. Um exemplo básico, clássico de uma função par: f de x igual a x ao quadrado. Se você colocar f de 5, vai dar um valor, que é 25. Se você colocar f de menos 5, dá o mesmo valor. Então são funções pares. E aí, o conjunto W são funções definidas no mesmo intervalo. Só que aí elas têm a seguinte característica: f de menos x é igual a menos de f de x para qualquer x dentro do intervalo. Ou seja, pares. Aqui são funções ímpares. Uma função mais comum ímpar, f de x igual a x. Ela obedece a essa característica aqui. Se eu botar, por exemplo, f de menos 5, dá menos 5. Se eu botar f de 5, vai dar 5. E para eu poder dizer que as duas são iguais, eu preciso acrescentar um sinal de menos na frente. Aí, ele quer que a gente prova mostrar que o conjunto de todas as funções é igual à soma direta, U com W. Ou seja, se a gente pegar uma função definida nesse intervalo, ou ela é uma função par, ou é uma função ímpar. Como que a gente vai mostrar isso? Aí tem um esqueminha meio pilantra, da mesma forma que a gente fez o exercício 7. A gente tem que definir uma função genérica, uma função f maiúsculo igual a f de menos x menos f de menos x, se eu não estou enganado, dividido por 2. E uma função g grande f de menos x menos f de x dividido por 2.
E a gente vai mostrar que uma dessas funções, ela é uma função par, a outra é uma função ímpar, e todo um esqueminha. Querem que eu resolva? Querem fazer? Tentar, pensar? Querem que elimina ela do sorteio? E, e aí, nesse caso, eu não vou fazer, eu deixo para vocês racharem a cabeça um pouquinho. Professor, só uma dúvida, por que apareceu o F e o G? Então, aí foi. Você lembra do exercício 7 da lista 2, em que. Deixa eu ver se eu lembro agora de cabeça. Em que a gente tinha que provar que tinha uma função que era assim e uma outra. Deixa eu ver aqui. Cadê a lista? A transposta é igual à própria função. E a outra que. AT. Então a gente tinha dois conjuntos, um conjunto U e um conjunto W. Um dos conjuntos eram de matrizes que eram iguais à própria transposta e o outro eram matrizes que eram iguais ao oposto da transposta. E aí, para a gente mostrar que a junção das duas era o conjunto de matrizes grandão, a gente usava um exemplo específico, ia provando um exemplo, outro exemplo, que não ia acabar nunca, ou a gente tinha que arranjar um esquema. E aí a estratégia foi tomarmos, se eu não me engano, a gente definiu uma matriz desse tipo, não, uma matriz desse tipo, e depois definimos uma matriz menos AT menos A dividido por 2, se eu não me engano era isso. E aí a gente mostrou que essa daqui era uma matriz que era igual à transposta, a outra era igual à antitransposta, a oposta da transposta, e aí mostramos que dava para trabalhar com essas duas. Lembra de algo assim? Lembro. Então, aqui é a mesma coisa. A gente tá criando dois monstrinhos auxiliares. Um monstrinho desse jeito. Quer ver? Na verdade, eu acho que é assim, não. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais. É menos. Aqui é menos. Pronto. É isso. A gente mostra que uma é uma função par, a outra é uma função ímpar. Mostrar que não existe a intersecção das duas, uma função que está ao mesmo tempo, e que tem essa cara e que tem a cara aqui de baixo. É somente uma, que é a função zero. Então eu vou fazer assim. Tá, a dica é mais ou menos essa. Você vai criar uma função misturando de alguma forma essas duas e uma outra misturando essas duas. Vai mostrar que essa, uma delas vai ter a característica de um dos conjuntos.
Vamos tentar aqui. Vamos pegar esse monstrinho aqui de cima. Então, ó, a função f de x menos f de menos x dividido por 2. Vamos ver. Se eu colocar um valor qualquer dentro aqui do miolinho, ou seja, vou colocar um alfa. Se eu colocar um valor alfa aqui dentro, vai dar isso aqui. Se eu pegar essa mesma função e colocar menos alfa, ou seja, eu colocar o valor negativo, menos alfa, o que vai dar? Vai dar f de menos alfa menos vai dar mais. Se a gente comparar essa daqui com isso daqui, a gente vai poder dizer o quê? Que esse troço aqui, f de alfa menos f de menos alfa sobre 2, é igual a esse aqui, com sinal de menos na frente. Perceberam? Conseguem ver isso? Sim. Então, o que quer dizer? Quer dizer que essa função aqui, na verdade, essa daqui, né? F menos... essa função aqui, que eu vou dar um nome para ela, fão. Essa função aqui é uma função que pertence ao conjunto W. Essa função aqui pertence ao conjunto W. Porque ela tem essa característica. Se eu coloco um valor aqui no miolinho, ela dá a mesma coisa que se eu multiplicar menos 1 e botar o menos na frente. Agora vamos tentar com essa daqui de baixo. Então, o que eu quero fazer? Vou pegar esse troço aqui, f de menos x mais f de x dividido por 2. Então, vou tirar a variável x. E aí eu vou dizer o seguinte. Se eu colocar gama, ou então se eu colocar gama, ou então colocar menos gama, menos vai dar mais. Então nem precisa pôr nada. Então percebe que não importa se eu colocar gama aqui dentro, ou então colocar menos gama, dá a mesma coisa? Só trocou de lado aqui, né? Mas dando mesmo. Tá? F de gama somado com F de menos gama. F de gama somado com F de menos gama. O que quer dizer? Quer dizer que essa daqui de baixo, que eu vou chamar de G, é uma função par. Então, essa função aqui de baixo pertence a esse conjunto aqui. Essa função aqui de cima, a fona, pertence ao conjunto W. E aí, utilizando a mesma ideia, a mesma estratégia, eu vou somar para ver o que vai dar, para poder mostrar que qualquer função f que eu pensar, eu posso conseguir ela somando uma função assim e uma função assim. Depois eu vou mostrar que na intersecção, na intersecção de U com W, só tem
a função nula. Vou anotar. Eu preciso colar isso no monitor para não sumir. Então, o exercício 5 da lista 4 não vai valer nota, mas vai ficar como desafio. Eliminar. Então, eu não vou sortear ele, mas ele vai ficar como desafio para vocês. Tranqueira. Estão vendo minha telinha, né? Telinha do Autodesk. Espero que sim. Se não estiverem, me avisem. Então, por outro lado, perceba também que para um valor alfa qualquer, G de alfa é igual a f de alfa menos f de menos alfa dividido por 2. E também g de menos alfa é igual a f de menos alfa menos f menos alfa vai dar alfa dividido por 2. Se botar um sinal de menos em evidência, fica menos f de alfa menos f de menos alfa dividido por 2. Ou seja, desse modo, a função g a gente pode escrever assim. Que implica que g de alfa é igual a menos g de menos alfa. E desse modo, g pertence a w. Então, essa é uma função que a gente definiu que pertence ao u, essa é uma função que a gente definiu que pertence ao w. Agora vem a mágica. Para qualquer função que você pensar, então, dado qualquer função, então, dada qualquer função g de x, eu posso tomar, então, qualquer função que você pensar, eu vou tomar ela, eu posso escrever a função g como qualquer função g, eu posso escrever ela como g de x mais g de menos x dividido por 2 somado com g de x menos g de menos x dividido por 2. Se a gente somar isso aqui, vai dar o quê? G de x mais g menos x mais g de x menos g de menos x, tudão dividido por 2. G de menos x menos g de menos x, corta, vai ficar 2 vezes g de x dividido por 2, fica g de x. Então, o que eu estou querendo dizer? Que qualquer função que eu pensar,
de qualquer g de x, eu posso fazer esse esqueminha e escrever a função g de x da forma alguma coisa somado com alguma coisa, sendo que essa primeira coisa, então qualquer função g, ela pode ser escrita como uma coisa que pertence a u mais uma coisa que pertence a w. Então, toda função pode ser escrita como a soma de uma função par com uma função ímpar. Agora, falta finalizar. Falta o quê? Para eu poder botar uma bolinha aqui e dizer que é uma soma direta. Falta mostrar que o conjunto U intersecção com W só tem uma função, que é a função identicamente nula. Então, suponha que exista uma função f. Não, g. Suponha que exista uma função g que pertence a U. Então, a função g tem essa característica aqui. Ela é igual menos ela. A função g, como ela pertence a W, ela tem a seguinte característica. Como a função g pertence a U, então ela tem essa característica, eu posso escrever ela desse jeito. Como ela pertence a W, eu posso escrever ela desse jeito. Vou trocar o sinal de menos aqui para ficar mais conveniente. Vou botar ele desse lado aqui. E aí, usando o silogismo, a gente sabe que um dos axiomas maiores do Euclides dizia que coisas iguais à mesma coisa, iguais às mesmas coisas, isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso, coisas iguais às mesmas coisas são iguais entre si. Logo, g de x é igual a menos g de x. Qual é a única coisa, no caso, o único ente matemático, né, o valor, lembrando que uma função não deixa de ser uma correspondência entre números, qual é o único número que ele é igual a menos ele? É o zero. Então, a única função que está em U e W ao mesmo tempo logo, toda função g que eu imaginar, eu posso escrever ela como uma soma entre uma função par e uma função ímpar, sendo uma soma direta. Ou seja, na intersecção só tem a função identicamente nula. Bonito! Então, essa é a maneira como eu resolveria esse problema. Coisinha linda. Mas fala se não é bonito. Enfim, mais algum? Então, William, normalmente quando em matemática, quando você viaja muito na resposta e deu uma coisa muito trabalhosa, muito gigantesca, é para se desconfiar. Mas quando você viaja na maionese e deu uma resposta elegante, uma coisa bonita, pode ser que seja. Mas enfim. Querem comentar mais algum? Perguntar mais algum? Quer que eu faça algum outro?
tirando os 4 sorteados, claro. Uhum. Diga. Exercício 3 e 11 da lista 4? Exercício 3 e 11 da lista 4. É mesmo, porque a 3 só vai até o 7, né? Exercício 3 e o 11. Talvez eu veja 11. É porque não tem diferença. É porque não tem diferença. Porque são o mesmo exercício. Eu vou acertando as coisas aos poucos também, viu? Muitas dessas listas eu tô fazendo agora, algumas eu já aproveitei de algum outro momento. Então, na hora de digitar também, então eu conto também com a ajuda de vocês para apontar onde que eu esqueci alguma coisa, onde tem um erro. Então, são o mesmo exercício, só tá escrito diferente. Umas coisas eu boto a minha esposa para digitar para mim. E aí, como ela não é da área, ela só bota o que tá escrito. Se tem alguma coisa errada, vai errado e na hora de eu conferir se passa, acaba ficando. Na hora de revisar. Mas tá.